Meus queridos, a paz do Senhor, você está na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos estudando as lições bíblicas de escola dominical. Estudaremos nesta aula a lição de número 7 deste primeiro trimestre de 2019. A Academia de Pregadores, já desde o primeiro trimestre de 2018, oferece as aulas de escola dominical gratuita, visando promover o crescimento do reino de Deus, visando promover também o crescimento de professores de escola dominical, o aperfeiçoamento de pessoas na área da docência cristã, para que o nome de Jesus seja glorificado. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 7. A lição de número 7 é do dia 17 de fevereiro de 2019 e tem como título Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Como o próprio título sugere, ceder à tentação é uma escolha. E nós devemos, como servos de Deus, como filhos do Senhor, batalhar por nossas escolhas e nossas atitudes. O texto áureo dessa lição de número 7 está na primeira epístola de João, capítulo 2, e o versículo 16, que nos diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. João está escrevendo a primeira epístola aos crentes que estavam sofrendo perseguições e a igreja que estava sofrendo também as tentativas do sistema mundano para que a igreja perdesse o seu foco. Então, preocupado com todo esse sistema que ameaçava os crentes, João escreve, e principalmente o capítulo 2, ele vai tratar sobre não amar o mundo, amar a Deus, que as coisas do mundo passam. Enfim, João vai estar preocupado para que os crentes entendam que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Verdade prática: a tentação no sentido religioso é a atração ou sedução para praticar mal, tendo por recompensa prazeres ou lucros ilícitos. Então, a tentação no sentido religioso é a atração ou sedução. Então, é muito importante nós observarmos, na verdade prática, o que ela propõe sobre a tentação. A tentação está sempre ligada a alguma coisa que nos atrai e a alguma coisa que nos seduz. É uma atração ou sedução. Nós entendemos com isso, então, que a tentação ela é muito individualizada, porque nem sempre aquilo que atrai uma pessoa vai atrair outra. Então é preciso entendermos que a tentação está sempre ligada àquilo que nos atrai e aquilo que nos seduz. E esta deve ser a nossa preocupação. Na aula passada, nós fizemos a abordagem falando que é preciso conhecermos a nós mesmos e entendermos o que me atrai, o que me seduz, entender o que me escraviza, o que me domina e onde eu sou dominado. Se eu compreendo isso, eu consigo compreender também o que é aquilo que me atrai e o que é aquilo que me seduz. O ponto central da nossa lição vai nos falar o seguinte: ainda que sejamos tentados, em Jesus somos vitoriosos. Ainda que sejamos tentados, em Jesus somos vitoriosos. Eu sei que você que está assistindo a nossa aula nem sempre pertence à mesma denominação que nós, que é a Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus é a base da nossa vida cristã. Não obstante você não pertencer à Assembleia de Deus, se for o caso, o importante é pertencer à Igreja de Jesus. Mas a harpa cristã, que é o inário da Assembleia de Deus, ela tem um hino que diz: tentado não cedas. Ceder é pecar. Então não é pecado ser tentado, é pecado ceder à tentação. E nós podemos, em Cristo, ser vitoriosos. Em Cristo, vencer o pecado, vencer a tentação e não nos deixar ser atraídos por aquilo que vai realmente tirar a nossa comunhão com Deus. O objetivo geral da nossa lição
é mostrar que Jesus venceu a tentação. Jesus venceu a tentação. E eu gosto sempre de frisar isso aqui, porque quando nós pensamos que Jesus venceu a tentação, nós podemos dizer, mas para Jesus era fácil, porque Jesus era Deus. Sim, ele foi Deus que viveu a humanidade plena. Então nós precisamos entender que Jesus venceu a tentação como homem. Como homem. E Jesus venceu a tentação para nos mostrar que é possível. Tudo que Jesus viveu aqui nessa terra, enquanto estava encarnado, Jesus viveu como homem. A encarnação de Cristo fez Jesus viver a humanidade plena. Então Jesus não venceu como Deus, ele venceu como homem. Sem dúvida nenhuma, ao estudar cristologia, nós aprendemos que ele não deixou de ser Deus, mas ele venceu como homem. Objetivos específicos da nossa lição. Primeiro, conceituar a tentação, o que é a tentação, como a tentação opera, como ela nos tenta. Segundo, explicar o processo da tentação de Jesus. Nós vamos explicar como foi a tentação de Jesus e nós vamos perceber, nós vamos entender que a tentação de Jesus passou pelos mesmos parâmetros da tentação de Adão no Éden. Pelos mesmos parâmetros. Nós vamos entender que a mesma estratégia que Satanás usou no Éden, Satanás usou com Jesus também. Então são os mesmos parâmetros. E terceiro, elencar as tentações de Jesus. Mostrar como é que ele realmente foi tentado. Vamos à leitura bíblica em classe. Está em Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, que nos diz o seguinte: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Grife aí, frise isso com seus alunos na sala de aula, porque isso vai ser muito importante você compreender. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. É importante entendermos que sempre que formos conduzidos pelo Espírito, nós venceremos. Eu sempre digo que toda vez que nós estivermos no deserto, conduzidos pelo Espírito, nós seremos vitoriosos. E o texto vai deixar claro que Jesus não foi por si só. O problema é que a maioria dos desertos que nós entramos, este é um problema. A maioria dos desertos que nós entramos por nossa própria conta e risco, não conduzidos pelo Senhor. Mas Deus, na sua misericórdia, pela sua graça e pela sua bondade, ainda assim nos ajuda a vencer. Mas se formos conduzidos ao deserto pelo Espírito, nós seremos vencedores. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. Eu quero só frisar um outro versículo nesse texto, que é importante para nós entendermos que a tentação de Jesus aconteceu de forma plena e que Jesus foi tentado também no momento que ele estava aparentemente vulnerável. O texto diz assim, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador. O que nós observamos aqui? Jesus jejuou, e no período que ele estava jejuando, ele teve forças, ele manteve o seu propósito. Quando ele teve fome, chega-se a ele então o tentador. Perceba que a tentação, esse é um princípio para nós compreendermos, e se nós compreendermos este princípio, será possível termos forças para vencer a tentação. A tentação sempre se dará nos pontos de vulnerabilidade. Nós chamamos isso de ponto nevrálgico, ponto sensível, ponto vulnerável. A tentação sempre se dará nos meus pontos em que eu sou vulnerável. A tentação sempre se dará nos lugares que você é vulnerável. Então nós precisamos estar atentos. Precisamos estar cientes que o inimigo das nossas almas conhece algumas vulnerabilidades que nós temos. E ele vai nos tentar nesta área. Eu gostaria de voltar à verdade prática. Eu fiz uma anotação aqui na minha lição e gostaria de compartilhar com vocês. A verdade prática, quando fala que a tentação no sentido religioso é a atração ou sedução para praticar mal, tendo por recompensa os prazeres ilícitos, nós vamos perceber que Tiago, ele vai falar sobre a tentação. Eu chamo que o Tiago fala, e você pode anotar isso aí e fazer essa observação, eu chamo que o Tiago fala de caminho do pecado. Porque nós precisamos entender que quando nós falhamos, quando nós cometemos um erro, quando nós pecamos, existe um caminho que o pecado faz em nós, em nossa mente, em nosso coração, até que ele seja praticado. Vamos a um texto bíblico de Tiago, capítulo 1, versículos 13 a seguir. Tiago, capítulo 1, versículo 13 a seguir, vai nos mostrar o que é que eu chamo de caminho do pecado. Tiago diz assim, olha, ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Ou seja, a nossa própria cobiça, aquilo que é agradável aos nossos olhos, aquilo que nos chama a atenção, isso nos atrai. E ele diz, esta própria cobiça o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido na nossa mente, e perceba que nós falamos na lição passada sobre a importância de ter a mente dominada por Cristo. A lição número 6 falou sobre isso, quem domina a sua mente. E isso aqui, o versículo 15, está ligado diretamente à nossa mente. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Se Cristo domina a nossa mente, ainda que alguma coisa atraia os nossos olhos, isso não é gerado. Esse dar à luz aqui não é lançar luz sobre o pecado, é gerar, é fazer com que o pecado realmente aconteça primeiro na nossa mente. Então a cobiça dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que Tiago está tratando aqui é o que eu chamo, como eu disse, logo aqui, agora há pouco, sobre o caminho do pecado. Ou seja, nós somos tentados pela nossa cobiça,
A cobiça nos atrai, e depois que essa cobiça atrai, ela nos seduz. Isto é perigoso, somos seduzidos. Este pecado é concebido na nossa mente, e então nós damos luz, nós geramos o pecado, que é gerado no nosso coração, e depois esse pecado consumado gera a morte. Perceba que nós temos aqui pelo menos 3 passos importantes, e esta compreensão é muito importante para nós vencermos a tentação, porque em todos esse caminho que nós fazemos aqui para consumar o pecado, quando nós conhecemos a Cristo, o Espírito Santo, ele fala à nossa mente, fala ao nosso coração. Então o primeiro passo é olhar e cobiçar. É aquilo que atrai os nossos olhos, que prende os nossos olhos, que nós deixamos nos persuadir. E aí Jesus vai nos ensinar o seguinte: se os teus olhos forem maus, arranca-o e joga fora. Então, se eu sei que aquilo vai atrair os meus olhos, se eu sei que aquilo vai promover a cobiça, eu preciso tirar os meus olhos daquilo que realmente pode me trazer grandes problemas. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é gerado na mente. O pecado é concebido na mente, ou seja, nós alimentamos a mente através dos nossos olhos, porque nós já paramos os olhos naquilo que eu não deveria parar. Depois a nossa mente, ela vai conceber o pecado, e esse pecado desce ao coração. Então a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, depois que a cobiça domina a minha mente, ela dá luz ao pecado, e isto já é o pecado que está no coração. Até aqui, enquanto eu olho, enquanto a minha mente concebe, enquanto o pecado é gerado no meu coração, até aqui, nesses 3 primeiros passos, eu consigo parar. Se eu não paro nesses 3 primeiros passos, se a minha mente não está dominada por Cristo, e só uma mente dominada por Cristo é capaz de parar diante disso, de vencer esse pecado, vencer essa tentação, na verdade, porque até aqui, dar a luz ao pecado são os momentos preliminares do pecado ser consumado, e isso é a tentação. Então, se eu não paro até aqui, o pecado é consumado e gera a morte. Então, nós precisamos entender que para que o pecado seja consumado, nós passamos por esses 3 passos fundamentais. Então, nós poderíamos pensar aqui que existem 4 passos para que o pecado seja consumado. Quais são esses passos que produzem a consumação do pecado? Nós poderíamos dizer, então, o seguinte: o primeiro passo aqui, que é o olhar. Esse é o primeiro passo, o olhar. O segundo passo, que é cobiçar. O terceiro passo, que é ser gerado na mente, que o texto bíblico vai falar sobre a cobiça. A cobiça, ela vai gerar, isso aqui está na nossa mente, então é mentalizar. E depois consumar o pecado. Aliás, mentalizar aqui, o texto bíblico vai chamar de gerar o pecado, né? Porque o pecado, a cobiça gera o pecado. E em quarto lugar, consumar. Então, nesses 3 primeiros pontos, olhar, nós temos o controle, a mente de Cristo em nós vai nos dar controle. Cobiçar, nós temos o controle, nós podemos parar. Gerar o pecado, nós temos o controle. Mas quando nós não controlamos, se nesses 3 pontos nós não controlamos o pecado, se nós olhamos, observamos e não temos o controle no olhar, não temos o controle ao cobiçar e não conseguimos controlar, o pecado será consumado. E depois do pecado consumado, vem as suas consequências. E, sem dúvida nenhuma, o arrependimento verdadeiro, o pedir o perdão de Deus, vai produzir a regeneração. Mas nós precisamos entender isso aqui. A verdade prática nos propõe
nos propõe isso aqui. É aquilo que nos atrai, é aquilo que nos seduz. Então, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nos atrai e com aquilo que nos seduz. Na introdução, no comentário da nossa lição, o nosso comentarista vai falar algo magnífico na introdução que nós não podemos deixar de observar. Na verdade, toda essa introdução, ele vai falar que há certo paralelismo entre os 40 anos da peregrinação de Israel no deserto e os 40 dias e 40 noites que o Senhor Jesus jejuou no lugar ermo. A diferença, qual é a diferença? É que Israel não passou no teste. Jesus foi vitorioso sobre Satanás. Esses dois cenários têm a ver com nossas escolhas. Aliás, permitam-me mudar isso aqui, porque nós temos a oportunidade de fazer isso. Esses dois cenários têm a ver com as nossas escolhas e as atitudes da nossa jornada cristã. Nós precisamos entender que faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Israel passou 40 anos no deserto. Jesus passou 40 dias no deserto e isso tem a ver com as nossas escolhas. Esta caminhada no deserto, nós falamos que é a jornada da vida cristã. Ela é a jornada da vida cristã. E nessa jornada da vida cristã, nós precisamos aprender com o que Israel fez, aprender com a atitude de Jesus e entender que as nossas escolhas estão ligadas à nossa vitória ou à nossa derrota nesta caminhada. No primeiro ponto, o comentarista vai falar sobre a tentação e ele vai trazer como exemplo disso a provação de Refidim, quando o povo de Israel pediu a água da rocha. No segundo parágrafo, ele vai falar sobre a experiência de Massá e Meribá e depois ele vai falar no terceiro parágrafo, ele vai falar que tudo isto é como um teste, E ele vai fazer uma abordagem que Deus não nos tenta, mas Deus permite que nós sejamos tentados. E a finalidade disto é revelar ou desenvolver o nosso caráter. Ele vai citar aqui com muita propriedade o momento em que Deus pede a Abraão que sacrifique Isaque. Ele vai citar isso com muita propriedade. E eu anotei uma pergunta aqui, e eu acho que é uma pergunta muito importante a ser feita neste momento aqui, é nós entendemos o seguinte: por que Deus permite isto? Por quê? Por que Deus permite a tentação? Para provar o quê? Se Deus é onisciente, se Deus já sabe de todas as coisas, no caso de Abraão, por exemplo, depois que Abraão não sacrificou Isaque, o Senhor disse a Abraão: agora sei que temes a mim. O Senhor é onisciente, ele já sabia de tudo isso, ele já sabia do que ia acontecer do final da história, mas por que ele faz isso? Para revelar ou desenvolver o nosso caráter, para nos provar que nós podemos vencer, para nos fazer compreender que se nós confiarmos nele, a vitória será nossa. Segundo ponto da nossa lição, o comentarista vai tratar sobre a tentação de Jesus. E ele vai mostrar que essa tentação de Jesus no deserto é o primeiro acontecimento registrado depois do batismo de Jesus.
O comentarista vai falar no primeiro parágrafo que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E ele vai deixar bem claro aqui para nós que o deserto é um lugar onde os seres humanos percebem a grandeza de Deus e a fragilidade humana. A grandeza de Deus e a fragilidade humana pode ser percebida no deserto, porque no deserto nós estamos vulneráveis. Isso demonstra a fragilidade humana. Agar também, quando foi expulsa da casa de Abraão, ela foi para o deserto junto com Ismael. E lá no deserto ela percebeu a fragilidade humana, mas lá no deserto o cuidado de Deus chegou. Então no deserto nós percebemos tanto a fragilidade humana quanto a grandeza de Deus. O deserto é o lugar onde Deus cuida de nós de forma plena. Não que ele não cuide em outros lugares, mas é um lugar onde nós temos a possibilidade de sentir realmente o cuidado de Deus devido à nossa vulnerabilidade. No segundo parágrafo, ele vai tratar sobre o jejum de Jesus. Ele vai falar sobre, o comentarista vai citar que Jesus passou 40 dias e 40 noites sem se alimentar. E no terceiro parágrafo, ele vai dizer que, vai falar sobre como a tentação aconteceu. E é importante entendermos que essa tentação foi literal. E isso está evidenciado pelos próprios detalhes da narrativa. Quando estudamos literatura judaica, nós aprendemos, e o Novo Testamento também é uma literatura judaica, não só o Antigo Testamento, nós aprendemos que na literatura judaica, quando há riquezas de detalhes, isso fala de um fato que realmente aconteceu. Então, esta riqueza de detalhes, descrevendo a tentação de Jesus, mostra que foi uma tentação real, que isso realmente aconteceu. Jesus não foi tentado só na sua mente, não foi uma tentação psicoemocional, não, Jesus realmente passou pela tentação do deserto. E ele passou como homem, o que eu tenho dito desde o início da aula, porque isso é muito relevante para nós entendermos a cristologia. O nosso comentarista vai tratar de uma tríplice tentação. Ele vai mostrar que Jesus foi tentado em pelo menos 3 aspectos diferentes, e ao tratar desta tríplice tentação, ele vai fazer algumas abordagens bem relevantes para nós. Primeiro, o objetivo dessa investida diabólica era incitar a Jesus a usar os seus poderes para benefício próprio. Como eu disse anteriormente, foi o que aconteceu lá no Éden. Quando Satanás chegou para Eva e disse, não, vocês não vão morrer. Deus disse que vocês vão morrer, mas vocês não morrerão. É que Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto, vocês serão semelhantes a Ele, conhecedores do bem e do mal. O que o diabo queria com isso? E o que ele conseguiu no Éden? Fazer Adão e Eva usarem os possíveis benefícios que eles acreditavam ter, ou os possíveis poderes que eles acreditavam ter, em benefícios próprios. Jesus foi tentado pelos mesmos parâmetros. Lá no Éden, o diabo colocou em dúvida uma palavra de Deus que era certa. Deus falou com Adão e Eva. No dia que vocês comerem, certamente morrerão. O diabo disse para Eva, não, vocês não vão comer. Não é isso, não é bem assim. Deus sabe que vocês serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. No deserto, na tentação de Jesus, foi a mesma coisa. O diabo chega para Jesus e diz, se tu és o Filho de Deus. Jesus tinha acabado de ouvir, havia 40 dias que ele tinha ouvido ao passar pelo batismo, ele tinha ouvido o próprio Pai dizer, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E o diabo agora chega colocando em dúvida as palavras do Senhor em relação a Cristo. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus teve fome e ele diz, transforme essas pedras em pães. Então, o que o diabo queria era fazer Jesus usar os seus poderes em benefício próprio. E ele, assim como Adão e Eva, tentaria tomar as rédeas da sua vida. Essa declaração pública de Deus que
Cristo era o Filho amado em quem ele tinha todo prazer, foi uma declaração pública, tinha sido ouvida, e como eu disse, Satanás diz, se tu és o Filho de Deus. Sempre que nós colocarmos um se para as coisas de Deus, nós vamos tentar o Senhor. Nós vamos tentar o Senhor. Aquilo que Deus fala deve ser o nosso ponto de confiança. Deve ser a nossa atitude certa. Se Deus falou, está falado. E o diabo tentou Jesus também dessa mesma forma. No segundo parágrafo deste terceiro ponto, o nosso comentarista vai dizer que a segunda tentação, Satanás tinha como objetivo induzir o Senhor a tentar o Pai e persuadi-lo a um ato de vaidade. O diabo disse ao Senhor, olha, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui deste pináculo, porque está escrito que o Senhor vai dar ordem aos seus anjos e eles te protegerão em todo o tempo. Então a proposta, o nosso comentarista coloca que a proposta de Satanás era para Jesus testar Deus, algo que as Escrituras proíbem. Eu fiz uma anotação aqui na minha lição e diz que a confiança em Deus é uma atitude interna. Confiança tem a ver com a nossa atitude interna. A nossa confiança em Deus, ela está dentro de nós. Confiança é igual a uma atitude interna. Aquilo que nós sabemos que o nosso Deus pode fazer por nós. Nós não precisamos que Deus nos prove. Eu acho interessante que o Salmo 103, o salmista no Salmo 103, ele vai nos dizer assim, é Ele quem perdoa todas as tuas enfermidades. E essa é uma confiança, porque nem sempre Deus Ele quem sara, perdão. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Nem sempre Ele vai sarar todas as nossas enfermidades. Mas esta é a confiança que nós temos nele. E o que o diabo tentava aqui era fazer Jesus tentar. Era fazer Jesus fracassar na sua confiança em Deus. A terceira tentação, que era um ato, esse último ataque, consistia em induzir Jesus a se apoderar do domínio do mundo por meios ilícitos. Por meios ilícitos. O diabo disse, levou Jesus no monte e disse, olha, tudo o que eu tenho aqui, ou no pináculo do templo, e disse, tudo o que eu tenho aqui é meu. Tudo o que eu tenho é meu. E eu posso te dar tudo isso. Levou ele no monte alto e mostrou todos os reinos do mundo. No pináculo disse para ele saltar, e no monte alto mostrou todos os reinos do mundo. E disse, se você me adorar, eu posso te dar tudo isso. Jesus nem questionou se aquilo que o diabo estava dizendo que ia lhe dar era dele ou não. A resposta de Jesus foi, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus está nos mostrando o que Paulo deixou claro em Filipenses capítulo 2, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo. Jesus foi inteiramente submisso à vontade do Pai. E Paulo vai nos dizer, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Aquilo que o diabo prometeu que ele daria, e Jesus sabe que ele não poderia dar, porque o salmista diz no Salmo de número 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas a Bíblia não diz que o mundo é dele. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O diabo está dominando sobre o sistema mundano, e ele não pode dar aquilo que não é dele. Jesus sabia que Deus pode dar, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. A resposta de Jesus foi sempre usando
a palavra de Deus. Então o ataque diabólico foi nas áreas mais sensíveis do ser humano. A concupiscência da carne, aquilo que a carne deseja, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É o que o apóstolo João nos trata no texto, que é o texto áureo. Não é? A concupiscência da carne, aquilo que atrai a nossa carne. A concupiscência dos olhos, aquilo que atrai os nossos olhos, e a soberba da vida, aquilo que atrai realmente os nossos desejos. Através da palavra de Deus, o Senhor pôde vencer todas estas coisas. Meus queridos, o que nós temos que entender é que se Jesus venceu, nós também podemos vencer. Se nós temos a mente de Cristo e o mesmo Espírito que agia sobre Cristo age sobre a nossa vida, nós também poderemos vencer. Vamos a algumas considerações relevantes a serem feitas, 4 considerações, e nós faremos nesses momentos finais da nossa aula. Algumas considerações importantes em relação a esta 7ª lição. Primeira, nas tentações, nossas escolhas são colocadas à prova. Se nós estamos dominados por Cristo, as nossas escolhas serão escolhas relevantes. O que está sendo colocado à prova são as nossas próprias escolhas. Esta é a proposta dessa lição de número 7. Nossas escolhas e atitudes. Primeiro eu escolho e depois eu ajo. Segundo, temos a capacidade de fazer boas escolhas. É possível escolher coisas boas? Basta tão somente escolhermos com a mente de Cristo. Escolhermos aquilo que nós sabemos que vai produzir também boas coisas. Terceiro, a dinâmica da graça comum e da graça especial sobre a nossa vida. A graça comum tem o papel de atrair o homem a Cristo e está sobre toda a humanidade. A graça especial tem o papel de dar poder para vencer o pecado. Nós somos atraídos a Cristo pela graça comum. E uma vez que recebemos a Cristo como nosso Salvador, recebemos também a graça especial. E isso nos dá poder para vencer o pecado. É porque nós somos poderosos? Não. É porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Então nós temos poder para vencer o pecado, porque a graça especial está sobre nós. E 4ª consideração. As tentações, se enfrentadas com a mente de Cristo, são ferramentas que nos ensinam a lutar com armas novas. Quando enfrentamos as tentações com a mente de Cristo, como vencedores, como vitoriosos, nós adquirimos novas armas com as quais nós podemos lutar, com as quais nós podemos vencer batalhas que nós ainda não havíamos vencido. Então as tentações não vem, ou Deus não permite as tentações. Tiago capítulo 1 fala que quando alguém for tentado, não diga que por Deus é tentado, porque ninguém tenta. Mas Deus permite sim a tentação. Mas Deus não tenta, porém permite a tentação. Quando Deus permite a tentação, não é para nos aniquilar, para nos matar ou para nos fazer pecar. Deus permite a tentação para desenvolver o nosso caráter cristão, para nos ensinar a ter confiança nele, para nos fazer entender que com a mente de Cristo somos mais do que vencedores. Chegamos ao final da nossa aula e o nosso desejo é que o Senhor te faça, que te torne forte, por causa da sua graça, de forma que nós consigamos vencer as tentações, não ceder ao pecado e termos a mente dominada por Cristo e pelo seu Espírito. Deus te abençoe, receba o abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a semana que vem, em nome de Jesus.